Sejam bem-vindos a mais um Cinedrops, o seu podcast mais curtinho. Eu sou o Ronald e esse filme poderia ser muito diferente se o jovenzinho moderno e descolado não usasse droga. Oi, eu sou a Marina e eu acho que o Jared Leto tá fazendo um Midsommar só pra ele. Eu não duvido não, eu vi umas últimas imagens deles aí como meio que Jesus, né, vestido de branco, essas paradas. Acho que essa pegada dele. Então, eu fiquei meio com medo também. A galera tá gastando uma grana pra ficar de branco, seguindo ele descalço. Isso não vai dar bom, cara. Parece que tem umas religiões mais específicas lá nos Estados Unidos que eles seguem, sei lá, algumas seitas mais pagãs, mais ocultas. Bom, hoje vamos comentar um pouco sobre o filme Midsommar e com spoiler. Que fique claro, não agora, mas pra frente um pouco vamos entrar profundamente no Ari Aster, no filme. Ari Aster ataca novamente, onde podemos considerar um curto espaço de tempo, né? Ele consegue, na minha opinião, ser mais autoral do que em Hereditário, lançado no ano passado. Você teve essa percepção, Marina? Eu acho que sim, apesar de em alguns pontos parece que ele fez uma espécie... Ele seguiu uma espécie de uma checklist dele mesmo, então eu acho que em alguns pontos do filme ficou muito próximo de Hereditário, principalmente no final. Só que o estilo dele pra mim é muito único, então pra mim deu certo de novo. Eu acho que ele é um novo nome aí estrelando no terror. Não só no terror, né? Eu acho que essa nova leva de diretores, como o Denis Villeneuve e ele aí mesmo, tá tudo vindo com uma força que tá dando uma nova cara pro cinema, né? Uma nova maturidade, eu acho. Eu concordo. Até porque a gente chama de filme de terror porque precisa ter um título, né? Mas ele passa aí por vários gêneros junto no mesmo filme, não só ele como... O autor do Corra, né, do Get Out, do Us faz um pouco disso também. Eu acho muito legal, eu acho que dá uma nova cara pra um gênero que já tá um pouco batido, assim, um pouco mais do mesmo. Tava um pouco mais do mesmo. Lembrando que em Midsommar, né, que esse festival de verão realmente acontece na Suécia. Começou como um culto pagão antigamente, né, e hoje é mais voltado por uma espécie de São João, sim, um tipo de festa junina. Só que nesse filme leva até um toque viking, que eu diria assim, né? O filme tem 2h30 e tu achou cansativo, Marina? Então, na verdade não. Eu achei o tempo dele, apesar de ser longo, eu achei o tempo bastante ok, porque ele mostra muita coisa, é um filme com várias camadas de coisas acontecendo e coisas que você vai descobrindo sobre o lugar. E eu fiquei entretido o tempo. Esse que é o legal. Eu particularmente... Não é porque é o tipo de suspense e terror que gosto, né? O roteiro ele agrega estilo onde os acontecimentos vão crescendo ao pouco, o que normalmente me prende. Eu gosto desse estilo de roteiro. Então eu não gosto nem de chamar esse um filme de terror, porque eu gosto mais de chamar de terror quando eu vejo mais elementos sobrenaturais, e eu acho que não tem nesse filme, se você for parar pra pensar. Você percebeu alguma coisa sobrenatural? Porque eu não percebi nenhuma. Parando pra pensar, né? Teve mais as alucinações ali quando eles usavam, acho que é a maconha ou o chá de cogumelos, que fora isso, tudo ocorreu de forma meio que normal, né? Entre aspas. Fora ali aquele ritual de colocar as coisinhas na comida dos outros pra fazer eles se apaixonarem, que eu acho que não é muito natural mesmo. Ele não tem elemento sobrenatural que você veja em tela, mas... Eu acho legal que sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha de puta, será que tem mesmo alguma coisa ali meio do mal acontecendo? Porque eles falam bastante dos deuses deles, daquele escuro que eles tentam mandar pra longe com os rituais deles, então fica aquele pezinho ali no sobrenatural que no Hereditário eles mostram muito mais. Nesse eles dão uma escondida, mas eu acredito que não tenha, mas eu acredito que possa ter. Tem uma cena, não sei se você vai lembrar, que a Dani, né, a protagonista no caso, já é meio que no meio do filme, já indo pro segundo ato, onde eles chegam na Suécia, não é que chegam, depois que chegam, né, eles chegam ali naquele campo verdeado, aquele plano aberto, etc. E quando ela tem a primeira alucinação, ela vai pro banheiro, e ali mostra um reflexo no espelho, né, já entrando aqui meio que nos spoilers, onde aparece tipo a imagem de uma velha, uma parada bem macabra. Eu tava pensando que, porra, agora a gente vai pro sobrenatural. Só que aí o filme vai lá e me surpreende de novo e
me mostra, acho que mais na frente, que talvez tudo aquilo tenha sido uma alucinação apenas. Então, tem uma outra cena também um pouco mais pra frente, que se você reparar no cenário, forma um rosto nas árvores, o rosto de um velho. Então eu acho que realmente o diretor tentou te fazer ficar com essa coisa de poxa, será que tem alguma coisa realmente acontecendo aqui? Será que é tudo alucinação? Eu não percebi. Acho que essa narrativa lenta, apesar de acontecer num campo aberto de dia, com planos abertos, né, e tudo bem florido, a famosa paleta de cores, né, que fica bem diversificada, com o passar do tempo vai criando aquela sensação meio que claustrofóbica, o que buga o cérebro de quem compra a história, porque a todo momento você fica esperando algo acontecer, algo está de fato acontecendo, mas o Ari Aster não te mostra explicitamente. Ele joga sinais e você que se foda pra perceber. Esse basicamente foi o Ari Aster da agora. Achei isso legal. Então, tem duas cenas desse filme que eu achei muito boas, mencionando isso. Aquela parte do penhasco, logo no começo, que é a primeira merda que acontece lá, né? O primeiro problema real que acontece ali. Que, cara, a cena é tão clara que parece que eles estão no céu ali. Parece que tem uns holofotes em cima dele, de tão branca que é a cena, e fica uma musiquinha angelical de fundo. E você sabe que vai dar merda, você sabe que vai rolar morte ali. E o diretor sabe que você sabe, que tá muito claro, e ele te deixa esperando tipo uns 5 minutos. Super impotente, ele só bem uns pouquinhos ali, chegando na parte que realmente vai morrer alguém, que realmente vai dar uma merda pesada. E ele não vai jogar isso logo de cara, ele quer que você sofra junto com o pessoal que tá assistindo até acontecer o negócio. E uma segunda cena que eu achei bem legal é a cena que ela tá dançando. Que ela tá tão feliz aqui, ela tá tão feliz ali, parece tão legal o que ela tá fazendo, que ela esquece da desgraça que tá acontecendo. E você, como espectador, esquece também. A gente tipo assim, a gente já começamos com o foco no emocional da Dani, onde, tipo, numa visão mais sincera, ela é a pessoa que mais sofre no final das contas, ali no começo, e esse foco nela serviu como uma base muito forte pro que iria acontecer no terceiro ato, sem precisar estar dando explicações, o que normalmente aconteceria num filme ruim. Tipo, temos ali, né, um genérico grupo de americanos idiotas, mas que não são tão genéricos assim, pelo fato de irem mudando o caráter, ou melhor dizendo, as máscaras vão caindo, né? Acho que é um ponto interessante do filme. Ele joga ali um grupinho americano, ele começa com uma pegada mais de terror, o começo, aquela cena dos bombeiros lá e tentando salvar a família dela, a gente vê aquele ambiente todo escuro e a gente pensa, porra, esse filme meio que vai subverter o que a gente tá pensando que ele iria propor. Só que depois ele volta de novo e tá tudo claro, tá tudo lindo e as porra vão acontecendo. Ele parece que segue realmente, que nem você falou, o oposto do filme de terror, que geralmente começa bonitinho e depois vai ficar escuro, vai ficar macabro. Ele começa macabro e passa uns minutos, tá todo mundo sorrindo, tudo brilhando, tem uns girassóis no caminho, tá tudo muito fofo, e é quando realmente a merda vai acontecer de verdade. Olha, Marina, pra ser sincero com você, eu acho que aquele Pili, né, que é o Pilis, não sei como é que se pronuncia. O sueco lá que convidou os amigos, eu acho que ele premeditou a porra toda. Você teve essa sensação, velho? Cara, com certeza. E, inclusive, um ponto que eu queria chegar nesse podcast era que o Ari Aster, ele bebeu de várias fontes, né? Ele teve várias referências de outras obras pra fazer o Midsommar. E eu acho que a principal foi o Homem de Palha, né? O Wicker Man. Isso ficou muito claro no final. Foi muito foda. Mim, eles basicamente só eram como iscas mesmo pra chegar lá e fazer todo o ritual. Acho que talvez desde o início tem aquela cena... voltando aqui um pouquinho pro início, né? Tem aquela cena onde ela vai pra balada, pegando esse gancho dele aí, de ser um manipulador. Essa cena onde ela vai pra balada meio que forçada, e você vê que o sueco, né, o Pili, vamos chamar ele, é o nome dele no filme, Pili, não sei se eu tô falando certo o nome dele aqui, troca olhares com ela, dá pra perceber que ele faz questão de olhar pra ela, não com um olhar de consolo, aquele olhar triste, mas com um olhar de quero seu corpo nu porque teu namorado é um bosta. Eu acho que dali eu já comecei a perceber que aquele cara era meio estranho, mas não que eu percebi que ele iria fazer alguma merda, porque eu até imaginei que iria acontecer alguma merda com ele. Só que eu já vi que o olhar que ele trocou com ela ali já foi um pouquinho diferenciado, e o Ari Aster, eu acho que jogou isso de propósito pra gente ficar imaginando que ia acontecer alguma coisa com eles dois no futuro. Ele é bastante assustador, cara. Eu achei esse cara bastante assustador. Ele parece tipo Jesus Cristo falando. E nas primeiras cenas que você fala com ele, que ela tá falando com ele, cara, ele não pisca.
Eu reparei que ele não pisca nem um segundo, ele é muito psicopata. Tanto é que depois ele tenta agradar ela fazendo um retrato à mão, né? Já naquela aldeia. Se você perceber, a conversa dele vai pra um tom manipulador quando ele vai entregar o presente, né, que é a foto dela, meio que tentando desmerecer o fato do namorado dela não lembrar do aniversário dela, sacou? Não lembro muito do diálogo, mas daí ele fala de uma forma parecer que ele é o único a estar se importando com a dor dela. Acho que, então, ele é um cara bem manipulador. Cara, eu vou te falar que toda essa parte dele querer ficar com ela, da outra menina querer ficar com o namorado dela, eu não entendi muito bem se ele tinha alguma intenção envolvendo o ritual, envolvendo ela virar aquela rainha de maio no final, ou se ele só gostava dela mesmo. Pra mim, isso ficou meio confuso. Eu acho que ele foi unindo o útil ao agradável, né? Porque aquela aldeia ali, se você percebe, ela tem todo aquele tom misterioso, e ao decorrer do filme você vai percebendo que um vai jogando segredinho pro outro e eles tentam disfarçar tudo. É tipo uma seita que não quer se mostrar uma seita oculta, e até certo ponto eles parece que realmente estão sendo bonzinhos, até o ponto da ganância do Josh lá, né? Aí acho que o plot vira e eles, tipo, talvez nem tenha sido o intuito deles fazerem aquilo com aquele pessoal. Talvez seja, talvez não. Eu acho que não dá pra saber isso. Mas realmente o start foi a ganância do Josh lá, que queria fazer o negócio acadêmico dele, queria concluir a tese dele. E quando você une isso aos lances dos 90 anos, vai casando perfeitamente pra que ele tenha feito de tudo pra que ao menos os amigos deles fossem pra lá. E aí a gente, outra coisa legal é que dá pra perceber que as pinturas também no filme, né, basicamente estão mostrando o que vão acontecer. Parece que foi uma forma que o Ari Aster arranjou de jogar a mensagem no subconsciente da gente, depois vai fala, toma aí o que tu queria. Eu acho que esse contexto todo mostra de um lado que estava tudo premeditado por ele, mas mostra por outro lado que a gente só teve esse start dos acontecimentos macabros na ganância do Josh. Não sei se você conseguiu pegar essa percepção do filme. Então, isso me fez chegar na parte até que eu comentei que eu achei que eu não gostei muito do final do filme. Porque eu acho que se tivesse acontecido o que aconteceu com eles, justamente porque eles foram muito desrespeitosos com as pessoas da vila, eu teria gostado mais. Porque chegando no final eles dão a entender que desde o começo foi um ritual, desde o começo eles eram iscas, eles iam morrer de qualquer forma. Inclusive sendo exatamente igual ao Homem de Palha. Eu acho que se tivessem só se focado no fato de que eles mataram as pessoas, tanto o Josh quanto o Mark, se não me engano, o Matt, acho que é Mark, porque eles foram desrespeitosos com as pessoas da vila, eu acho que teria sido muito mais plausível e teria ficado mais interessante. Uma coisa que eu tava percebendo também é que antes dele se mostrar ganancioso, voltando aqui pro Josh, eu pensava que ele ia conseguir escapar, só que ele se fudeu. O Mark também, né, que é outro personagem, a gente já consegue perceber que já era certo dele morrer, interpretado pelo Will Poulter, né, aquele ator, acho que ele é já meio famosinho, que faz basicamente o papel do escravoceta good vibes, né, o tipo de personagem que tá ali pra se fuder e acabou, muito sem pau. Eu acho que isso ficou, sei lá, muito genérico. Foi uns pontos baixos do filme, esse personagem. Parece que o Ari Aster quis fazer um body count, que nem tem vários outros filmes de terror, do tipo, vamos colocar vários personagens para que eles possam morrer de maneiras diferentes, para que eu possa mostrar isso em tela. Principalmente, eu acho, aquele primeiro casal que morre, porque eles não têm absolutamente nada a ver com a plot, não muda em nada o roteiro, o fato deles estarem lá. É só realmente para poder mostrar mais gente morta, poder mostrar o cara morto daquela maneira viking, né? Igual uma águia. É o Eagle Blood. Eu acho que essa que é a parte interessante, porque eles citam os vikings e talvez esse casal esteja para rebuscar mais um pouquinho esse lado viking do filme, né? Que é, não sei se é pouco, se é muito. Não conheço tanto a história assim desse envolvimento dos cultos pagãos suecos diretamente com os vikings, mas você percebe que tem uns traços vikings ali, eles até comentam. Eu acho que esse casal ele serviu pra... bora mostrar uma morte diferenciada aqui e jogou esse Eagle Blood aí. As maneiras vikings, né, de matar as pessoas. Basicamente é isso. Eu acho que essa introdução deles é realmente
tá somente pra enfatizar essa parte trazer esse laço viking. E eu acho que daí pra frente não tem mais muita coisa viking. Coisa que eu acho sensacional do diretor, tanto nesse filme quanto no Hereditário, são os cadáveres, a maneira como ele coloca os cadáveres. Pra mim são muito realistas, muito assustadores, principalmente aqueles da cena final, que tá meio cheio de feno e tal, eu acho fantástico. Outro lance que tem ligação com o Hereditário também, tipo, em Hereditário tem uma casinha de brinquedo que mostra mais ou menos o que ia acontecer no filme. E aqui ele também joga isso, só que nas pinturas, né, nos símbolos. Acho que tem um símbolo que fica na camisa da Dani também, que significa o que vai acontecer com ela. Eu me esqueci mais ou menos o que é que significa. Também na camisa do namorado da Dani, mostrando qual seria mais ou menos o final dele. O urso que eles jogam ali não tá à toa também. É uma forma do ritual deles. Então, eu acho que o Ari Aster ele trabalha muito bem esses lances de jogar coisas no teu subconsciente pra você ir percebendo aos poucos. Até a menina lá colocando o pentelho no bolo do namorado da Dani e a menstruação na bebida, porque se tu perceber a bebida dele tava mais escura do que as outras na mesa, né? E tem isso naquelas toalhas. É o famoso chá de buceta, né? É, famoso. Literalmente o chá de buceta. Ou suco, sei lá, mano. Mas foi bem estranho. Foi bem estranho. Mas parece que realmente aquilo acontece na realidade. Acho que tem um ritualzinho de conquista, parece. Essas paradas assim, realmente ele buscou da realidade. Que o Ari Aster ele saiu pra pesquisar bastante, né? Que é aquele adicionar das seitas suecas pra seita do filme. Fala, tu vai falar alguma coisa? Eu queria falar que eu achei um filme muito bem pesquisado. Você vê que ele tem várias fontes diferentes. A parte da dança, por exemplo, que faz a referência àquela praga da dança que rolou na Europa, na Idade Média, que o pessoal começou a dançar até a morte, não sabe até hoje por quê. Você vê aquela parte do bingo que é igualzinha à loteria, o Conta Loteria, da Shirley Jackson, que é basicamente um bingo em que as pessoas que eram sorteadas morriam. Você tem o final do Homem de Palha. Eu acho bem legal como ele pesquisou bastante e ele usou vários elementos e várias fontes diferentes pra montar o filme. Eu acho que deu bastante certo. Ele referencia bastante Homem de Palha com respeito, sem estar buscando uma cópia, mais algumas referenciazinhas. Até um plano aberto mostrando a casa lá pegando fogo. Você vê uma semelhança. Então acho que ele respeitou e, como é que se diz, homenageou bem esse filme. Voltando aqui pra Dani, acho que a Dani perde o último laço afetivo ao ver que ela foi chifruda, né? Peraí, que também ela aceitou o beijo roubado lá do Pili, então é um casal de cornos. Daí, quando a gente vai pra esse final, ela entra de vez, eu acho que ela fica por ali mesmo. Eu não sei se você teve essa interpretação do final do filme. Eu achei um final muito parecido com o Hereditário justamente por isso. É quando o protagonista, ele se torna ali uma parte do mal que estava em volta dele e consequência de todo o resto das pessoas a ser sacrificada. Um ponto interessante também é a construção da personagem da Dani e como a aldeia passa a influenciar ela. Tipo, quando o Pili lá vai entregar o presente pra ela, a foto, ele fala de uma forma também com que faça que ela se sinta acolhida. Ele enfatiza esse laço, ele deixa isso enfatizado, essa parte de aqui pode ser essa nova família. E isso também ocorre, mas de forma filmada, né? Quando as mulheres estão lá chorando com ela, quando ela descobre a traição. Então, uma dor dividida ali no caso, né, uma dor compartilhada, é uma dor diminuída. Acho que é isso que acontece nesse caso. Então, todos esses lances que acontecem em torno dela, até a parte da dança, tudo em torno dela gira para que ela se sinta acolhida. Talvez eu acho que eles tenham percebido que ela fosse a única pessoa ali que merecesse estar entre eles, porque o resto realmente eram tudo uns pau no cu, se a gente for parar pra analisar. Se for parar pra ver, na verdade, as únicas pessoas que tratam ela bem o filme inteiro é o pessoal da vila, né? Porque o resto não se sai muito bem nesse. Agora, quanto a galera chorando junto com ela, eu também vi um pouco aquele lance de hive mind, né? Que todo mundo tem uma mente sozinha.
tem uma mente em conjunto. Então, quando eles estavam sendo queimados lá no final, tava todo mundo gritando de dor junto. Eu não sei se eles realmente sentiam a mesma coisa, todo mundo sentia junto, ou se eles berravam como se fosse uma espécie de uma empatia, do eu tô sentindo o que você tá sentindo. Eu vi mais pelo lado da empatia, eu tive essa interpretação. Tanto é que, tipo, quando aqueles velhinhos lá se jogam, acho que foi essa cena que você acabou de citar, né? Eles... como é que eu posso dizer? Não só nessa cena, como em outros também. Acho que tudo que acontece, eles buscam compartilhar de forma totalmente mútua o que tá acontecendo. Ele quer mostrar pra você que você tem uma base fortíssima emocional. Então, eu acho que esse é o foco da aldeia em si, né? Mostrar essa familiaridade, apesar dos acontecimentos, digamos, macabros que acontecem por volta. Talvez não macabros, porque, tipo assim, é uma cultura, né? É um tipo de cultura. Tipo, em algumas tribos indígenas matam crianças que nascem com deficiência. Já nessa tribo sueca, os velhos morrem numa idade específica, né, que são 72 anos, para não passarem a sofrer, para não evitarem sofrer por problemas de saúde ou qualquer outro problema que possa vir com a velhice. Então eles literalmente levam a vida como um ciclo e tentam passar isso de toda forma para cada membro novo ou para cada pessoa que venha de fora. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Eles estavam comendo mesmo carne dos velhinhos que morreram? Aquela torta? Eu não percebi isso não. De onde que você tirou isso? Eu não tô lembrando disso. Então, assim que os idosos morrem, mostra que eles são cremados numa espécie de um grill ali, né? Não mostra que eles são cremados, mostra que eles estão sendo colocados naquele grill e não mostra o que muito bem aconteceu com eles. Aí logo depois corta pra parte que elas estão preparando tortas de carne. Cara, pra mim eles comeram aqueles velhinhos. Faz sentido, né? Porque eles são bem estranhos, só que eu acho que isso é mais um jogo de continuidade do diretor, no caso, né? Ele corta uma cena pra fazer parecer que uma cena tem ligação com a outra. Tipo, tem alguns... Eu percebi... Eu lembrei aqui de um filme oriental, tipo... aquele dos zumbis, Train to Busan. Acho que é isso. Tem uma cena mesmo que, tipo, a menina, ela vai entrar no banheiro do metrô lá e corta pra uma cena onde tem um zumbi dentro e dá a entender que ela virou zumbi ou que ela ia entrar no banheiro onde a zumbi já estava, sabe? Então eu acho que é uma coisa que os diretores normalmente fazem pra dar essa impressão de continuidade, de que naquela cena tem uma interligação com a outra, mas na verdade não tem porra nenhuma. Eu não sei, eu gosto disso que ficou meio no ar, assim. Inclusive eu acho que ele faz isso muito o filme inteiro, ele não explica muita coisa. Puta, o que são os rituais, o que são um monte de runas que aparece. Eu acho que ele tenta te deixar um pouco tão perdido quanto a galera que foi visitar a vila. Falando nisso, né? Tipo, na sessão que eu tava mesmo no cinema, teve um senhor lá que saiu no meio do filme, acho que ele não tava entendendo muito o que tava acontecendo. Não tiro a razão dele, realmente é um roteiro um pouco mais complexo quando é voltado pra explicação. Eu sei, é o tipo de filme que você vai ter que pesquisar depois pra entender certas coisas. E realmente, eu não vejo isso como um ponto baixo. Eu vejo isso só como um estilo do diretor, sabe? Então, eu achei legal essa parte. Eu acho que vai depender um pouco do que você tá esperando quando você vai no cinema. Tem um amigo meu que disse que odiou o filme porque não entendeu nada e não sentiu medo. Ele estava esperando um filme que ia ser muito mais explicadinho, que fosse deixar ele com medo de dormir de noite, que fosse ter, sei lá, fantasma, monstro, alguma coisa assim. E, cara, é completamente diferente do que ele estava esperando. Então, em vez de ele ter visto com uma cabeça aberta... eu acho que as pessoas confundem até que essa é a parte sobrenatural do filme. Só que se você analisar só um pouquinho, parar pra pensar, nada mais é do que a alucinação deles lá com as drogas. Tanto é que acontece também na questão quando o namorado da Dani vai trair ela lá com a ruivinha, né? Eu acho que... Tudo bem, ele já tava querendo fugir do relacionamento, mas... O impulso dele maior foi aquele chazinho que ele tomou e o velho também bateu uma palma na frente dele, que ele ficou todo zoado lá, e daí ele foi ficando todo loucão, acho que ele já não sabia muito bem o que fazer, então acho que ele tava confundindo os sentimentos dele, então é tudo, basicamente essa parte do filme é tudo baseado na droga, né, na viagem, na loucura. Eu acho que ele já não tinha mais a menor noção mesmo do que ele tava fazendo. Eu só queria falar que, cara, bem merda foi o personagem, o Josh, que é um antropólogo, e
porra, logo de cara, ele parece um antropólogo super sério e tal, super centrado no trabalho. E aí ele vai, encontra a Bíblia dos caras e pede pra tirar foto, falam que não, e ele começa a tirar fotos, tipo, escondido. Pra mim, foi meio que os caras, como se eles tivessem, sei lá, dado no Indiana Jones e feito ele mijar no templo. Tipo, eu acho que o antropólogo nunca seria tão desrespeitoso com a vila das outras pessoas. Eu acho que ele se empolgou demais, eu acho que ele achou tão interessante que a ganância falou mais alto. Oh, e ele sabia das merdas, né? Você viu ele rindo. Naquela parte que eles vão dormir. Uhum. Quem não sabia da merda e se fudeu, mas acho que merecia realmente se fuder, foi... Eu acho que é Mark. O Mark, isso mesmo, exatamente. Então, acho que ele teve que merecer. Acho que cada um teve que merecer no final das contas e, em resumo, eles amaram demais, né? Aquela seita sueca apenas amava demais, é isso. Eles amavam demais, cara. Eles estavam muito felizes. E você viu, a menina não fez nada de errado e terminou como uma rainha de maio, cheia de flor, super tranquila, a galera dando peixe cru pra ela comer, tava de boa. Os caras que fizeram bosta que se fuderam. Tipo, você perceber também, tudo que eles faziam era pra proteger a vila. Você sacou isso, né? Então, eu não achei que eles estavam tão errados assim, né? Então, eu acho que até o finalzinho ali, quando ele fala que, puta, tem que matar 9 pessoas porque... por plot reasons, tudo foi feito pra proteger a vila, cara. O maluco, porra, ele mijou na árvore sagrada dos caras. Não que eu achasse que arrancar a pele dele fosse a melhor coisa pra se fazer, mas ele mijou na árvore sagrada dos caras, tipo, ele ia ser punido de algum jeito. Sabe onde que eu achei também que o bicho começou a pegar de verdade? Foi quando eles falaram que queriam ir embora, logo após a morte dos velhos ali, com relação à pesquisa que o Josh queria fazer, porque eles estavam achando que eles iriam explanar a aldeia pro resto do mundo, e daí a polícia ia bater lá e ia fuder tudo. Então eu acho que com realmente a medida protetiva, a parte do terror começou a acontecer. A gente tem 3 interpretações. A gente tem a interpretação do Pili como um psicopata que planejou tudo, é plausível. Tem essa parte do desrespeito, né? Tudo aconteceu apenas por causa do desrespeito. E tem a outra parte de que tudo aconteceu porque eles não queriam que aquele pessoal saísse dali com medo, depois da morte dos velhos lá, e contasse tudo que estava ocorrendo pro resto do mundo. Então a gente tem 3 motivos aí que enfatizam, né? Que dão uma carga a mais pro filme. Dão uma diversifica mais as motivações. Eu achei muito legal como no começo eles estão dançando. Eles estão brincando, né? Dançando. E o que é isso? É o skin the fool, né? Que seria o arrancar a pele do bobo. E aí no final, quando eles mostram o corpo do Mark, ele tá com o chapéu de sem pele e com o chapéu de bobo da corte, né? Então eles realmente fizeram a skin the fool com ele. Eu ouvi também. Não, eu vi, só que eu não tava lembrando. Depois eu dei uma revisada e realmente tem uma parte no início do filme, na casa quando os bombeiros estão chegando lá na casa dos pais da Dani, que a irmã tá morta, lá acho que foi um suicídio, né? Barra homicídio. Eu acho que tem um quadro que mostra flores. Então parece que talvez a família dela também, caso o Pili tenha premeditado tudo e foi lá matar a família dela pra que essas porras ocorressem, isso também seria uma sacada genial do cara. E esse quadro de flores também seria uma referência do que iria acontecer mais tarde. Então o Ari Aster trabalhou tudo muito de forma meticulosa, tudo bem detalhado para que a gente... Sabe? É como dizem no YouTube da vida aí, né? Os conspiracionistas jogando... como é o nome, meu Deus? Mensagens subliminares na sua cabeça pra tu perceber mais lá na frente e agir de acordo com aquilo. Então, eu acho que é mais mensagem subliminar mesmo, pra você já ir se acostumando com o clima do filme. Eu vi na internet alguém falou um negócio que eu não sei até que ponto que é verdade, mas faz um pouco de sentido, que logo no começo, quando eles estão indo pra lá, a câmera vira de cabeça pra baixo, né? E quando eles chegam na vila, que eles veem aqueles desenhos mostrando uma historinha, da direita pra esquerda. Isso fora o fato de não ter noite, interpretaram como se fosse pra realmente parecer que eles estavam entrando numa espécie de um outro mundo onde tudo acontece de um jeito um pouco estranho, onde o tempo passa de um jeito estranho. Eu não tô lembrado muito bem dessa historinha não, mas faz sentido, realmente. Eu acho que todos esses pequenos detalhes. Mostra uma história de amor. Eu citei essa história, sim, lembrei.
realmente. Tem a parte do urso lá, que eu também falei, né? Porra, velho, esse filme é muito bem detalhista, eu gostei disso. E ele tem um humor, né? Aquele final, o cara dentro do urso. Tem várias cenas, principalmente com o Christian, que você vê que é bastante pra tentar te fazer rir. Eu percebi também que ele rebuscou um pouquinho do humor. Não sei se como alívio cômico ou como algo mais proposital que faça parte intrinsecamente do que o filme quis se propor, entendeu? Porque às vezes é meramente um alívio cômico para aliviar a tensão. E como a tensão estava crescendo, acho que essas partes ali foram cruciais para a gente se manter numa linha de que não fosse tanto terror assim. Eu acho que até alguns daqueles rituais que eles fazem no começo, os dois velhinhos, que eles fazem uns rituais meio estranhos, dá um pouco numa sensação de, cara, eu quero rir, mas se eu rir eu acho que eu morro, né? Então é bom não rir. Eu tive essa percepção também, né? Tudo tem que ser muito sério, tem que respeitar e acabou. O Ari Aster, ele acha que pessoas idosas peladas dão muito medo, cara. Porque é a segunda vez que ele coloca isso. No final de Hereditário, né? Só que ali tinha um lado sobrenatural, ali tava mais macabro. Só que nesse filme ficou uma parada bem mais sexual do que macabra, né? Então eu acho que não foi tão pra esse lado que talvez ele quisesse ir. Que é basicamente isso. Você tem alguma consideração final? Queria saber sua nota pra esse filme em relação ao Hereditário e em relação a outros filmes de terror. Olha, eu diria que esse filme é um 8,5 de 10, sendo que para Hereditário eu acho que eu dou um 9,5, mas porque eu achei alguns pontinhos fracos em relação realmente aos personagens, alguns personagens que parece que estavam lá só para que o filme parecesse mais com um filme de terror. Mas eu gostei muito dele levar pro lado do psicodrama, no caso, né, do que mais pro lado do terror, realmente diferencia, torna um filme mais diferente do comum. Eu achei esse lado legal. Eu acho que eu dou uma nota 9. E neste ano, até agora, né, falar que a data é 24 de setembro de 2019, tá sendo o segundo melhor filme que eu vi, perdendo apenas para Parasite. Não sei se você chegou a ver também. Ah, nossa, esse filme é muito bom também. Eu preferi Midsommar, mas eu achei esse filme sensacional. Eu tô agora só na expectativa pro Lighthouse, né, que vai lançar agora em outubro. Eu não sei do que eu vou achar em relação ao Midsommar, mas parece que vai ser bastante bom também. Acho que meu próximo hype agora é o filme do Joker, né? Acho que todo mundo. De Lighthouse também. Então bora ver, porque também é um filme que vai ser ambientado no preto e branco. Eu acho que isso traz uma carga maior pro filme quando bem dirigido. Eu acho que vai ser interessante do Lighthouse. Parece que vai ter toda uma pegada meio Lovecraftiana, uma coisa meio monstro marinho. Eu não sei, espero que sim. Bom, é isso aí, galerinha. Marina, você queria deixar alguma mensagem, alguma dica, algum jabá? Pode falar. Só queria falar pra galera para esse filme de Midsommar, se possível de mente aberta, que eu acho que vão gostar bastante. Bom, muito obrigado pela sua participação. Outra dica aí, né? Vai outra dica pra vocês. Sei que agora vocês estão loucos pra ir em aldeias mais afastadas na Suécia pra casar com a sueca. Não sejam muito curiosos ou vocês podem se fuder, né? Aconteceu uma parada, corre e finge que nada aconteceu, que tu fica vivo. Simples, não? Bom, é isso aí. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Espero que você volte em outros podcasts. Não só Cine Drops, né? Mais longos para discutir outros filmes futuramente. E é isso. Valeu, galerinha. Obrigadão aqui pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada.